Olá, estamos no ar com o CB Saúde, parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast. Participe aqui das lives do Correio, você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo eu recebo hoje a Helena Moura, ela que é psiquiatra e professora de medicina da Faculdade de Medicina da UNB. Muito bem-vinda, Helena. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre recebê-la. E vamos começar aí contando de uma iniciativa que está começando na Universidade de Brasília, né? Um estudo internacional relacionando estilo de vida e questões aí psiquiátricas, problemas emocionais e psicológicos nos nossos universitários. Fala um pouco sobre esse projeto, por favor. Exato. A UNB é uma das 11 instituições brasileiras que vai participar dessa pesquisa, se chama UniLife-M, que é uma que no Brasil envolve 11 instituições, mas é um projeto internacional. Ele nasceu no Brasil, mas é um projeto que vai envolver mais de 20 países, incluindo Japão, Austrália, Canadá. E o nosso objetivo é pegar os alunos no momento que eles estão entrando na universidade. Então, vamos iniciar com os calouros que estão entrando nesse semestre, depois com os calouros que entram no semestre seguinte. E nós vamos acompanhá-los ao longo de 4 ou 5 anos. O que nós queremos avaliar? Então, o estilo de vida desses estudantes. Avaliaremos sintomas. Em cada reavaliação, faremos algumas perguntas, alguns testes de triagem para ver se eles se enquadram dentro de critérios para depressão, para ansiedade, para transtorno obsessivo compulsivo e mania. Mas, paralelamente, também avaliar o estilo de vida desses estudantes. Porque hoje, cada vez mais, nós temos mais dados mostrando que tem uma série de hábitos de estilo de vida que atuam como fatores de risco ou proteção para adoecimento mental. A gente pode listar quais são esses principais aí, que Sim. Os estudos anteriores já demonstram? Uhum. Exercício físico, um dos mais importantes. E aí, mais adiante, a gente pode talvez diferenciar o que é exercício físico e o que é atividade física, porque as pessoas ainda confundem muito. Okay. Uma alimentação saudável, sono adequado, interação social, saber gerenciar bem o estresse, cuidado com o consumo de substâncias, né, psicoativas, álcool, cigarro e outras drogas, e tempo de tela, o cuidado com o tempo excessivo de tela. Então, nós vamos avaliar todos esses fatores, porque o período de entrada na universidade é um fator, tem duas questões delicadas aí. Uma delas é que as pessoas, em geral, entram na universidade num período de vida que é quando os transtornos mentais começam a surgir. Então, o final da adolescência, início da vida adulta, é quando transtornos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar começam a surgir. Paralelamente, também é um momento em que muda radicalmente o estilo de vida. Né? Alguns estão saindo da casa dos pais, estão indo morar sozinhos. A universidade tende a ser um período... um local de cobrança muito grande. Né? E que a gente uma cobrança diferente. Uma cobrança diferente, né? Porque na escola o professor ainda está ali do nosso lado o tempo todo, tem um coordenador pedagógico. Na universidade, um pouquinho mais cada um por si. Então, acaba que muitas vezes isso também favorece algumas mudanças de estilo de vida para um estilo de vida não saudável. Deixo de ter a comida saudável de casa, passo a comer sozinho, às vezes comendo mais fast food ou comendo ultraprocessados. Não organizo bem os meus horários e acabo deixando para estudar na véspera de prova, fico uma semana inteira sem dormir direito. Né? Então, esse é o momento da vida em que, se eu não tomar cuidado, eu posso começar a adquirir hábitos que não serão saudáveis. E aí isso pode favorecer meu adoecimento mental mais adiante. Tem aí, então, uma faixa etária comum, não é? Em que tem essa série de vulnerabilidades que você bem trouxe para a gente aqui agora. Agora, como é uma amostra muito diversa, né? São diferentes países, eu imagino que aí também algumas questões de realidade socioeconômica dos países, culturais, também tenham uma interferência nesse sentido, né? Sim, isso inclusive vai ser um dos objetivos. Nós também iremos avaliar isso, comparando entre países, até aqui no Brasil mesmo, já que nós vamos pegar essas 11 universidades, elas estão distribuídas em macro-regiões. A ideia é que a gente pegue regiões diferentes do país, no Pará, no Rio Grande do Sul, para que a gente possa ter essa visão. Né? E um dos trabalhos que já foi extraído desse estudo, porque agora nós vamos começar o grande estudo, mas no ano passado nós fizemos um projeto piloto que já rendeu dados bem interessantes. E um desses trabalhos, coordenado pela professora Andréa, da UFRJ, avaliou justamente isso, o fator de vulnerabilidade social e adoecimento mental entre os estudantes universitários. Esse projeto já foi até premiado, foi apresentado no Congresso e foi premiado, e ele mostrou que quanto mais vulnerável a pessoa é, no sentido de não ser cisgênero, não ser da cor de pele, não ser
heterossexual, branco, e com boa condição socioeconômica, esses seriam os mais favorecidos. Quanto mais distante ele está disso, maior o risco para ansiedade e depressão. Você citou desses fatores de riscos todos aí que você citou há pouco para a gente pode identificar um que é mais significativo, ou quais são os que os estudos mostram que a associação com saúde mental é mais significativa, mais forte? É bem importante essa pergunta, porque até então o que a gente tem visto é que esses fatores eles têm sido estudados de forma isolada. Então tem muitos estudos, meta-análises, estudos muito importantes sobre exercício físico, sobre nutrição, mas a gente ainda não tem, e esse também é um dado que a gente vai querer avaliar, como é que esses fatores se combinam. Então, você vê uma alimentação, a pessoa pratica muito esporte, mas ela consome muito álcool. Tem sido uma interação cada vez mais comum, assim, por mais contraditório que pareça, né? Mas será até que ponto o exercício físico vai dar conta de cobrir o fator de risco que o excesso de álcool traz? Então, isso é uma das outras questões que a pesquisa está abrindo, que nós vamos procurar responder. O projeto piloto também foi feito, esse projeto, a pesquisa inicial também foi feita na UNB? Sim, também foi feita na UNB. E tem dados da UNB que você destaca, que você já tem acesso no primeiro projeto? Nós nos surpreendemos um pouco com a prevalência alta, né? De sintomas depressivos e ansiosos, de abuso de álcool, isso foi uma coisa que nos chamou a atenção. Mas também pensar que como projeto pilotos também foram pessoas mais interessadas em saúde mental, que já responderam, né? Então, são cuidados que a gente está tendo na hora de avaliar esses dados. Mas sim, nós nos surpreendemos com o nível de adoecimento mental. Alto. Eu vi que também os alunos de pós-graduação vão ser convidados, né, a participar da experiência. Aí imagino também que é um perfil, né, diferente, né? Às vezes a pessoa que já entrou no mercado de trabalho, da mesma forma como os relatos de que é um período também muito complicado para a saúde mental são muito comuns. Fala um pouco para a gente sobre essa amostra diferente aí, quem já passou da graduação e é um estudante de mestrado, de doutorado, como é que esses fatores estão ligados? Ele já pode estar até com um estilo de vida mais enraizado, né, que já passou todo o período da faculdade. A gente também pode ser um perfil mais maduro, assim, no sentido de já ter um pouco mais de habilidade de gerenciar estresse, gerenciar todas as demandas que a universidade traz, né? Mas, por outro lado, também pode ser um grupo que se cobre muito, porque se quis evoluir até esse ponto, né? Talvez se cobre muito academicamente. E até então a gente tinha a realidade de que, né, o acesso à bolsa e o valor da bolsa era muito baixo, né? Então tinha que ter essa complementação, muitas vezes até de forma informal, né, com outro trabalho. Nós estamos com a expectativa de que esse cenário melhore agora, né, com a melhora da bolsa, mais disponibilidade, tudo isso, mas ainda assim é provável que seja mesmo um perfil diferente e nós vamos procurar avaliar também cada um separadamente. E também é um período de muitas queixas de adoecimento mental, né? O período da pós-graduação, né? É um período complicado, geralmente. Mas pensando nessa amostra, e tanto o estudante da graduação como da pós-graduação, o que ele pode ser feito para que adote hábitos, não é isso, que preservem, que garantam aí a sua saúde mental? Paralelamente, claro, a gente não pode também só ficar assistindo tudo isso, né, tendo acesso a esses dados, ainda que parciais, se assustando e ficar de braços cruzados. Então, nós já estamos tomando algumas iniciativas também de alguns projetos de extensão, de alguns manuais de estilo de vida. A UFRJ já elaborou um manual que nós vamos adaptar para a UNB também, que exatamente dá essas orientações para os alunos, os sinais de alerta, quando começar a detectar quando você já pode estar adoecendo, cuidados que você pode ter para ter um bom sono, para ter uma alimentação adequada, os cuidados com o exercício físico. A universidade oferece isso muitas vezes, a UNB tem uma série de atividades que são ofertadas gratuitamente. Então, primeiramente, informar a população acadêmica. Na semana que vem nós teremos o acolhimento, a semana de acolhimento, e eu vou coordenar isso, e eu vou falar com os alunos exatamente sobre esse tema, para já no início, no momento que já estão chegando, já alertá-los para esses riscos e dos cuidados que eles vão ter que ter. É uma geração que tem essa percepção assim muito clara, né? Porque tem também, eu acho, que uma prática, a gente até pode falar da diferença de exercício físico que você trouxe há pouco, assim, uma importância, um reconhecimento da prática disso, mas ela tem, claro, as complicações, os desdobramentos disso para a saúde mental a longo prazo? Até que é uma geração que já tem até um pouco mais de letramento sobre saúde mental também, né? Sim. O que é ótimo, assim, já nos poupa muito trabalho, já é uma geração que chega com menos preconceito, né? Com menos estigma de ajuda, contra a saúde mental, já estão sabendo pedir mais ajuda. Mas, às vezes, nós estamos cercados de um ambiente que favorece tanto um estilo de vida não saudável
Porque, às vezes, mesmo a pessoa com todo esse conhecimento, ela pode acabar sendo sugada para isso, né? A gente vê assim, o quanto é difícil, mesmo as pessoas sabendo que o exercício físico é importante, ele não é, às vezes, acessível a todo mundo. Às vezes tem que ter um tênis específico, tem que ter um local seguro para poder caminhar. Aqui em Brasília, acredito, até nós somos muito favorecidos nesse sentido, né? Mas em alguns locais, dependendo até de onde a pessoa mora, não vai ter tanta facilidade assim. Então, é importante a gente tentar ir já explicando a importância disso, porque em alguns momentos a gente começa a glamourizar também. Eu não tenho tempo para me exercitar porque eu tenho que estudar muito, né? Eu sou muito CDF, eu só vou estudar. Estou num curso que demanda demais, né? Então não tem tempo para essas coisas não, né? Então a gente tentar parar de glamourizar esse excesso esse menosprezo pelo autocuidado, né? E mostrar que é um esforço que tem que ser contínuo. Em alguns momentos da vida a gente se sobrecarregar, não, vai ser só essa semana, só no período de provas que eu vou parar de me exercitar. Depois eu volto ao normal. E às vezes não volta. Porque depois que você desacostuma para pegar o ritmo de novo é difícil, né? Aí a gente está falando de exercício físico. Vamos fazer a diferenciação com a atividade física? O exercício físico, ele é estruturado, ele é programado, ele é ritmado, ele tem, em geral, é um tipo de exercício repetitivo e que ele tem que ter uma duração mínima, uma continuidade. É quando a gente faz uma caminhada com um determinado ritmo que tem que ser constante, é uma pedalada de bicicleta que eu sei que você 40 minutos, tantos quilômetros, ou academia, né, que eu faço repetição ali de um exercício de força. A atividade física é qualquer coisa que eu possa fazer que não esteja sedentário. O sedentário está parado na posição, muitas vezes sentada ou deitada, sem fazer muito esforço, sem demandar a energia do organismo. A atividade física, quando eu não estou nessa posição, ela não é estruturada como exercício físico, mas é, por exemplo, correr atrás do busão. Isso, pelo menos, o estudante, ele está muito, né, faz muito parte do dia a dia dele, assim. Estaciona o carro ou vai atrás do ônibus e tem que andar um monte até chegar à sala de aula. Isso é uma atividade física. É super importante ter isso. A pandemia não tirou isso de muita gente, né? Só falta da pessoa, às vezes até se exercitava dentro de casa, mas o nível de atividade física ficou tão baixo que às vezes o exercício não compensava. Então, é importante entender que, além do exercício físico, eu tenho que organizar um pouco a minha rotina para que eu tenha um nível mínimo de atividade física também. E eu estou te ouvindo, eu estou pensando aqui, Helena, em incluir na rotina atividades que tenham uma relação, não sei se mais direta, mas mais evidente assim, para o leigo com a saúde mental. A meditação, o hobby e tudo mais. Fala um pouco para a gente sobre essas outras atividades que também são importantes de estarem incluídas na rotina nessa perspectiva de cuidados com a saúde mental. E a meditação é uma estratégia interessante que ela entra muito naquele outro item do gerenciamento de estresse, né? Às vezes talvez uma questão que a gente precisa explicar para a nova geração, né, que eles têm muito letramento da saúde mental, mas às vezes não começam a entender que estresse é uma coisa ruim, que é algo que a gente tem que evitar ao máximo. E infelizmente, né, ou talvez felizmente, isso não tem como acontecer, né? Assim, sempre que ocorre alguma mudança na vida da gente, alguma coisa nova, um desafio novo, isso vai gerar estresse. O curso superior, né? O curso superior, cada prova, né? cada ser, semestre. Né? Então, o estresse, ele está aí, né? Mas a gente precisa aprender a gerenciá-lo de forma adequada. Muitas vezes o que acontece, se a gente for pegar um perfil de pessoa assim, muito que a gente chama de obsessivo, né? Muito não, eu só estudo, eu tento não dar muita vazão para as emoções e tudo, às vezes a pessoa acumula até uma hora que ela explode. Então, às vezes a meditação, ela nos ajuda a ficar mais atento para o que nós estamos sentindo, para o que o meu corpo está me dizendo, pontos de tensão muscular, de dor, que às vezes já podem ser um sinal de que eu não estou tão bem, que eu preciso parar, fazer uma pausa, consertar, arrumar isso aí para seguir em frente. Nessa linha da prevenção, e aí, como você trouxe bem, que o início da graduação, a graduação por si só é um ambiente de muitas transformações, que pode ser estressor e que né, e deixa, às vezes, o jovem mais vulnerável com relação à saúde mental. Fiquei pensando como é que o ensino médio, como é que a escola anterior pode ajudar e entrar nesse cenário para que os jovens cheguem na universidade, os que cheguem mais preparados mesmo para esses desafios. Olha, isso é super importante. Eu até brinco com os meus amigos que são professores de cursinho, de ensino médio. Olha, olha quem vocês estão mandando para nós, porque ele estimula tanto uma competitividade, às vezes tem poucos ambientes de interação entre os amigos que possam explorar mais um lado lúdico, que é super importante até para o desenvolvimento. E fica muito concentrado só no conteúdo e métodos para se sair bem nas provas, assim, que às vezes a gente faz, já podem estar chegando para nós mais adoecidos mesmo. E às vezes, inclusive, antes do ensino médio, ensino fundamental, né, incluir isso ali como parte da grade. Sim. Vamos fazer um intervalinho? Então, tá bom.
No minuto a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a Helena Moura. Ela que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Não sai daí não, que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a Helena Moura, ela que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da UNB. Helena, quem está entrando na universidade, quiser ingressar e participar da pesquisa, como é que vai ser feita essa seleção? São alunos de qualquer curso da graduação e da pós-graduação? Como é que são aí? Como é que é o perfil aí desses participantes? Qualquer curso, de qualquer aluno que esteja entrando na universidade agora, né, nesse primeiro semestre. Então, nós vamos disponibilizar o link
porque é uma survey online, a pessoa acessa pelo link, tem lá todas as perguntas, o termo de esclarecimento livre, o termo de consentimento livre esclarecido também para ser respondido. Quem for menor de 18 anos pode pedir para os pais responderem, um termo de assentimento. Responde, a survey leva em torno de 20 minutos, mais ou menos. E alguns deles, em seguida, podem ser convidados a participar do caso controle, também que nós vamos fazer. Nós vamos selecionar um grupo daqueles que não fecharam critério para transtorno mental, comparar com aqueles que fecharam, que foram rastreio positivo para algum sintoma psiquiátrico. E aí nós faremos testes de esforço físico, esforço e força física. Para entrar o estilo de vida. Para ver exatamente se tem a diferença entre esses dois grupos. E aí esse pessoal vai ser acompanhado ao longo aí de também toda a graduação. Serão acompanhados, sim. Bem, vamos mudar saindo da pesquisa da UNB, mas ainda falando da saúde mental. No finalzinho do mês passado saiu uma pesquisa na Lancet, que é uma revista científica aí muito importante mundialmente, e com um dado também que chama muita atenção, um estudo global prevendo aí que metade da população mundial vai desenvolver um distúrbio de saúde significativo até completar 75 anos de idade. Essa é a realidade brasileira, você avalia, estamos aí também nesse cenário tão, no mínimo, de alerta? Sim, nós temos percebido que desde a pandemia, né, essa demanda cresceu. Isso pode ter uma série de fatores envolvidos, né? A questão das pessoas estarem mais informadas, nesse caso especificamente de ter sido uma situação extremamente traumática para muita gente, seja pelo luto, seja pelo período que ficou isolado, pelas oportunidades que perdeu, né? Então isso vai ter consequências, está tendo consequências a longo prazo, né? E também porque talvez nós estejamos adotando cada vez mais estilos de vida que favorece esse tipo, né? que é um fator de risco para o adoecimento mental também. Então, tempo de tela cada vez maior, uso excessivo de mídias sociais, cada vez mais nós temos percebido que também é um fator de aumento de sintomas de ansiedade e depressão. Então, são uma série de aspectos que nós temos que tomar cuidado e, claro, que isso também pode diferir de um país para o outro. Pode ser que alguns países tenham fatores de risco mais específicos. Assim. Como é que se avalia a realidade brasileira para a saúde mental? Então, aqui nós temos uma série de fatores sociais que são fatores de risco também. As dificuldades econômicas, a questão até mesmo de discriminação racial, que até então era um tema que parecia que nem existia, né? Cada vez mais nós temos percebido quanto isso é presente, quanto isso afeta a vida das pessoas. A questão de discriminação também relacionada a gênero. Né? Então, países que têm mais violência contra a mulher, essas mulheres elas também só têm uma chance maior de adoecimento, os filhos dessas mulheres também. Né? Então, tem uma série de fatores sociais muito presentes, eles são fatores de risco importantes também. Inclusive, é uma questão interessante, assim, misturando um pouquinho o tema do Covid também, né? Que a gente percebe, por exemplo, para períodos que estão passando por uma situação de crise grave, uma crise econômica, uma crise sanitária, os fatores sociais, o poder deles, a importância deles como fator de risco aumenta. E, às vezes, intervir diretamente nessa questão social, no curto prazo, ela é tão importante quanto investir em cuidados de saúde. Então, por exemplo, quando eu estou lidando com uma população que ficou economicamente muito vulnerável em razão de uma crise, o auxílio social ele pode ter um fator importante na prevenção do suicídio. Não só deixar mais psiquiatra disponível, psicólogo disponível, a pessoa precisa do recurso financeiro. Então, disponibilizar esse recurso pode ser um fator de proteção importante. Uma ação imediata, Nina. Isso. Esse estudo da Lancet, Helena, ele também faz uma diferenciação com relação a gênero, né? Mostra ali entre homens e mulheres depressão e ansiedade como, né, as complicações mais comuns, mas aí nas mulheres entra o estresse pós-traumático e nos homens entra o abuso de álcool. Fala um pouco para a gente sobre essas diferenciações aí com relação a gênero e saúde mental. E dentro do estresse pós-traumático a gente tem que pensar também na violência sexual, né? Na violência doméstica, agressão física, psicológica, sexual. Então, de novo, dependendo de alguns países onde as mulheres estão mais vulneráveis a sofrer com isso pode ser ainda mais importante. Né? Sabe que a depressão isso já é um fator conhecido, as mulheres elas têm um risco maior de depressão do que os homens, aí tem toda uma questão hormonal, e questões sociais também, mas tem além disso também aspectos hormonais e biológicos envolvidos. E para o homem, talvez por uma questão muito cultural, que o homem tinha aquela coisa de beber muito e até então beber era coisa de homem, isso está mudando, tá? É provável que mais para frente a gente já não encontre tanta diferença assim. Houve uma época que os homens bebiam muito mais que as mulheres, não está mais assim hoje. Né? Mas então, que para o homem ainda tem muito esse perfil, né, de ser mais abusador de álcool do que as mulheres. E nas mulheres também é um fator muito escondido, viu?
quando acontece, ele é mais escondido, às vezes é mais difícil de acessar. Elas não relatam? Elas não relatam, elas têm vergonha, elas têm medo de perder guarda dos filhos. Então, às vezes, é bem mais difícil de conseguir acessar. Entendi. No primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre essa glamourização, né, do glamour de não ter tempo. Eu tenho a sensação, às vezes, até porque o Brasil é um país que os índices de ansiedade, né, são altos, né, que tem também uma coisa de eu sou ansioso porque está na moda, né? E a ansiedade, ainda que ali no começo, ela pode ter desdobramentos muito perigosos e muito graves para a saúde mental do indivíduo, né? É importante, bom falar disso, porque também, assim como eu estava falando do estresse, né, que a gente tem que entender que o estresse faz parte da vida, a ansiedade também. Então, às vezes, a ansiedade ela é importante para nos alertar de um perigo, para nos mostrar que a gente tem que estar atento para determinada situação, e ela é até protetora quando ela me faz canalizar toda essa energia para o autocuidado, né? Ela passa a se tornar problemática quando ela paralisa, quando ela acaba causando um nível de sofrimento e um prejuízo funcional. Não consigo mais funcionar, não consigo mais estudar direito, eu não consigo mais trabalhar direito, eu não consigo sair de casa pelo medo. É quando ela chega nesse nível, a gente tem que né, tem alguma coisa muito errada acontecendo aí, eu preciso de tratamento. Os transtornos, eles são prevalentes, eles têm níveis de gravidade diferentes, né? Então, às vezes, um determinado nível leve, moderado, muitas pessoas têm. E, às vezes, pelo fato da maioria das pessoas muitas vezes se enquadrar nesse perfil, eu esqueço que, às vezes, ele pode ser muito grave, né? A ponto até de julgar outra pessoa. Mas eu só de fazer yoga eu já melhoro. Por que você está precisando de remédio? Precisa, né? E não, é importante entender que são níveis diferentes de gravidade. Você falou de remédio, me recordei que é um assunto que tem aí nas redes, está começando, inclusive, a bombar essa coisa do efeito a longo prazo dos remédios psiquiátricos, né? Porque, de uma certa forma, também dizer que a tarja preta hoje parece que virou moda, né? Mas a gente está falando de um tratamento aí que são tratamentos a longo prazo que têm consequências para o indivíduo, né? Né, Helena? Sim. Acho que um dos temas que foi muito abordado nessa reportagem foi sobre a questão da disfunção sexual, né? Que isso é um fator bem conhecido, assim, os antidepressivos reduzem muito a libido. Isso tende a normalizar com a suspensão da medicação. E tem, às vezes, tem outras ferramentas que a gente pode usar também, às vezes se associa com uma outra medicação que ajuda a compensar esse efeito. Enfim, tem uma série de ferramentas que podem auxiliar, mas algumas pessoas estão preocupadas que isso possa gerar um efeito a longo prazo, né? Até então, o que nós temos é de que ele tende a melhorar com a suspensão da medicação. E lembrando também que, às vezes, a própria depressão e a ansiedade são fatores que interferem, né, na qualidade da vida sexual. Então, muitas vezes, nós escutamos alguns pacientes dizendo que não, mas eu prefiro assim, porque de que estava antes eu nem saía da cama, como é que eu ia conhecer uma pessoa, como é que eu ia poder me relacionar. Mas isso chama de novo a atenção para a importância de eu tentar entender que também, a partir de um nível moderado para grave de sintomas, é que a gente precisa usar a medicação. Com acompanhamento profissional. E sempre com acompanhamento profissional. E muitas vezes associado também com outras modalidades. Eu fiquei preocupada que eu me lembrei de uma outra pesquisa também que saiu recentemente, que fala que a maioria dos pacientes, dos brasileiros que fazem tratamento para a saúde mental é apenas com medicação. Eles não fazem terapia, não usam de outras modalidades que são extremamente importantes também para a melhora. Então, às vezes, contar só com, às vezes, prescrever para quem ainda não precisa. Então, para quem contar apenas com esse recurso, muitas vezes pode acabar fazendo com que o tratamento se prolongue por mais tempo do que o necessário, ou chegue a doses mais altas do que seria necessário. Pela falta do combo aí de cuidados, Sim, né? A gente está caminhando para o final, infelizmente, Helena, mas queria que você deixasse aí para quem está nos assistindo, reforçasse a importância da saúde mental, e acho que nesse momento mais ainda, porque a gente está chegando em setembro, né? Setembro amarelo de prevenção ao suicídio, que deixasse esse recado aí sobre a importância da saúde mental para quem está nos assistindo agora e vai assistir mais tarde. É importante, a nossa saúde mental ela é importante. Não só, eu digo não só para a saúde, assim, às vezes pensando um pouco novamente nos alunos universitários, eles pensam assim que eles estão gastando tempo, perdendo tempo quando eles não estão estudando, estão dormindo bem, estão se exercitando, e na verdade, quando eu adquiro alguns hábitos, eu gero um nível de proteção, eu melhoro o meu funcionamento, minha capacidade de aprendizado, e estou na verdade ganhando tempo. Porque depois, quando eu sentar para estudar, eu vou conseguir aprender muito mais fácil do que se eu não tivesse dormido bem, não tivesse com a rotina de exercício em dia. Então, pensando agora no Setembro Amarelo, a gente pensar que a gente cuidar do nosso estilo de vida em geral também é um fator de proteção, porque o suicídio está muito ligado a um transtorno mental, principalmente depressão e transtornos ansiosos. Então, cuidar da minha saúde mental também é uma forma de prevenir o suicídio. Muito obrigada pela sua participação com o Seguro Saúde. Obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanharam aí em mais um bate-papo semanal pela saúde e pelo bem-estar. Até a próxima.
Brasil.